um dia muito importante, é o Dia dos Namorados. É um dia romântico, um dia feliz, um dia para nos alegrarmos com o nosso cônjuge, para nos alegrarmos com a nossa namorada. E eu tenho aqui uma mensagem especial para os casais. Essa mensagem é para você que tem um namorado, para você que tem uma namorada, que Deus ele deu para você. Todos os anos nós fazemos na nossa igreja o jantar dos namorados, mas quem imaginava, né? Esse ano nós não teremos o jantar, porém o Dia dos Namorados ele tem que ser comemorado e eu espero que você celebre esse dia com a sua namorada, com o seu namorado. Nós estamos com saudades das atividades da igreja, estamos com saudades do jantar dos namorados. O ano passado fizemos o jantar junto com a igreja do Jardim Universitário, foi uma bênção, foi realmente abençoador, mas esse ano não vamos ter o jantar, mas cremos que o ano que vem, com a graça de Deus, nós teremos o nosso jantar. Eu preparei aqui uma breve palavra, uma breve mensagem para os casais, e a nossa mensagem ela será norteada por 6 palavras: ame, perdoe, elogie, presenteie, desfrute e namore. Namore bastante. Então vamos lá, em primeiro lugar, ame o seu namorado, ame a sua namorada. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, 25, ele diz que o marido deve amar a mulher. E em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo orienta as mulheres quanto a amarem os seus maridos. Então nós vemos nas Escrituras que o amor ele é importante no casamento, ele é essencial ao casamento. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse amor é um amor que deve crescer, é um amor que deve se desenvolver e é um amor pelo qual nós nos decidimos por ele a cada manhã. E eu sei que nem todos os casais vivem um mar de rosas, muitos casamentos passam por crises e os casais, por vezes, chegam à conclusão de que não amam mais, né? Não são poucos aqueles que dizem: eu não amo mais a minha esposa, ou eu não amo mais o meu marido. Mas veja, Deus, quando ele estabeleceu o casamento, ele o estabeleceu para toda a vida. Então nós devemos crer que aquele que estabeleceu o casamento é aquele que sustenta o casamento. Então nós devemos nos aproximarmos de Deus e orarmos e dizermos: Senhor, dá-me da tua graça para que eu possa amar a minha esposa, para que eu possa amar o meu esposo como o Senhor quer que seja, como o Senhor quer que eu ame, para que o Senhor seja glorificado. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa muito importante. Não permita que o diabo destrua o amor no seu casamento, no seu relacionamento. Não permita, coloque-se diante de Deus em oração, busque a presença de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então fica aqui o nosso primeiro ponto: ame o seu namorado, ame a sua namorada. O nosso segundo ponto é perdoe. Perdoe o seu namorado, perdoe a sua namorada. Talvez o seu Dia dos Namorados não tenha começado tão bem, mas ele pode terminar melhor do que ele começou. É preciso que haja perdão no relacionamento e o casamento é o lugar onde Deus realmente trabalha as nossas vidas. Então o perdão precisa ser manifestado constantemente. E não existe nada pior no relacionamento do que mágoa, ressentimento, amargura. Não existe nada pior do que isso, do que um jogando fatos ruins na cara do outro. Então, isso leva também muitos casais a dormirem em camas separadas. E é muito triste quando isso acontece. Os casais, muitos casais dormem em camas separadas porque há mágoa, porque há ressentimento. Infelizmente, há casamentos em que um cônjuge não quer estar perto do outro. Isso é um problema. Deus não te deu, o seu marido ou a sua esposa para isso.
ele fez, quando vocês se casaram, vocês se tornaram uma só carne. E o que Deus tem para o seu relacionamento é, de fato, a bênção dele. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele disse: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse texto o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, mas bem que ele poderia ter escrito para um encontro de casais. Porque Paulo diz aqui que nós devemos constantemente estarmos nos perdoando. Ele diz que não devemos viver nos queixando, se queixando um do outro. Pelo contrário, ele diz, olha, se há algum motivo de ressentimento, de mágoa, que haja perdão. Lembrem-se de Cristo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E como é que Deus, ele nos perdoou? Ele nos perdoou liberalmente. Ele nos perdoou gratuitamente. Ele nos perdoou pelo seu grande amor para conosco. O Senhor não nos cobrou nada. Ele simplesmente nos perdoou. Então, da mesma maneira, nós também devemos perdoar as ofensas, especialmente as ofensas do nosso cônjuge, com quem nós convivemos. E veja como o apóstolo Paulo termina o texto. Ele termina o texto dizendo assim, acima de tudo, acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, como nós já dissemos no primeiro ponto, ame o seu cônjuge. E se há algum ressentimento, perdoe. Deus nos deu este dia para nos alegrarmos. Não vamos viver este dia, não vamos passar este dia e o resto dos nossos dias com mágoas ou com ressentimentos. Vamos perdoar, e vamos perdoar especialmente aqueles que são tão importantes para nós, o nosso cônjuge, a quem nós amamos. O terceiro ponto aqui é: elogie o seu namorado, elogie a sua namorada. Como começou o seu dia? Você fez neste dia um elogio ao seu namorado? Você fez um elogio à sua namorada? Talvez o dia tenha começado com tantas atividades, talvez você até se esqueceu que hoje é o dia dos namorados, mas ainda dá tempo. Faça elogios. Quando você encontrá-lo neste dia, faça elogios. As palavras exercem um poder tremendo naquele que fala e naquele que ouve. Comunicação é tudo. E elogios são imprescindíveis no casamento. A crítica ou o silêncio é dormir sem namorar. Então veja que muitos casais vão dormir sem namorar neste dia, que é o dia dos namorados. Por quê? Porque não houve elogios. Logicamente, nós estamos nos referindo a namorados que são casados. Provérbios capítulo 18, 20 a 22 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Aqui em Provérbios, no versículo 22, ele diz que aquele que acha uma esposa, ou aquele que acha um marido, aplicando da esposa para o marido, aquele que acha um marido, ele achou o bem, alcançou a benevolência do Senhor. E isso é algo maravilhoso. E agora veja, é muito importante, os provérbios aqui dizem que é muito importante nós sabermos usar as nossas palavras para com o nosso cônjuge. Por quê? Porque do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então o texto deixa claro que no nosso relacionamento, aquilo que nós plantamos com palavras será um reflexo daquilo que nós iremos colher. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come
do seu fruto. Então, se você não tem sido sábio em usar as palavras no seu relacionamento, peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que quando nós pedimos a Ele sabedoria, Ele a todos dá. Ele não coloca nenhuma barreira para nos dar a sua sabedoria. Então peça ao Senhor, diga ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu esse bem que é a minha esposa, que é o meu marido, eu alcancei a benevolência do Senhor, agora eu peço ao Senhor sabedoria para cultivar, para manter este relacionamento. Um outro ponto importante é presenteie o seu namorado, presenteie a sua namorada. Dê um presente para ele, dê um presente para ela. As mulheres gostam de presentes e os homens também gostam de presentes. Se você não tem dinheiro, dê um cartão, dê uma flor, prepare uma refeição gostosa. O presente não deve ser medido pelo valor, e sim pelo gesto. Agora veja o que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 18, versículo 16, diz assim: você quer falar com alguém importante? E quem é mais importante nesse dia do que a sua esposa, do que o seu esposo? E aí então o provérbio continua: leve um presente e será fácil. Por quê? Porque o presente ele abre o caminho, né? Ele amolece o coração. Ele prepara o caminho para um entendimento melhor. E outro provérbio reforça isso, que é o provérbio que está no capítulo 21 de Provérbios, versículo 14. Ali o sábio diz: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Talvez esse dia começou um pouco difícil e talvez a sua esposa, ou o contrário, né, o seu marido esteja um pouco zangado com você, mas dê um presente. Você vai ver que a raiva vai passar, a raiva vai acabar. Como eu disse, não precisa ser um presente de valor monetário, mas o símbolo é muito importante. Fica essa dica para hoje. Um outro ponto é desfrute do seu namorado, desfrute da sua namorada. É impressionante isso, né? Como há casais que vivem separados, há casais que não conseguem se desfrutar. Deixa-me dizer algo. Deus deu o seu marido para que você desfrute dele, para que você tenha alegria juntamente com ele. E o mesmo eu digo aos homens, né? A sua mulher foi dada para que você tenha nela fonte de alegria, uma fonte de prazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. E na tradução da linguagem de hoje diz: enquanto você estiver nesse mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama. Então, a Bíblia é bem clara, os dias eles passam rapidamente, a nossa vida é curta, nós enfrentamos nessa vida muitos problemas, muitas dificuldades, há muitos dias que são maus, mas Deus nos dá dias bons, como este dia dos namorados. Então, desfrute da presença da pessoa que Deus colocou do seu lado. Então façam planos juntos, passeiem, conversem, desfrutem um do outro. E agora, o nosso último ponto: namore bastante. A Bíblia fala sobre o sexo, nós temos receio de falar sobre este tema. Este é ainda um tema que é difícil, né, de ser abordado na igreja, um tema pouco abordado nas igrejas, mas é um tema do qual nós precisamos falar sobre ele. E Deus, quando Ele nos dá alguém, Ele nos dá para ser fonte de prazer e fonte, sim, de prazer sexual. Nós estamos aqui falando, é claro, de casais que são casados, né? Casais civilmente casados. A Bíblia orienta que o sexo antes do casamento é um pecado, mas dentro do casamento ele é uma bênção. Então, Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, nestes versículos nós vemos assim: portanto, alegre-se com a sua mulher,
Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Nós temos aqui uma linguagem bíblica, né, que pode até chocar algumas pessoas, porque a Bíblia ela é um livro do seu tempo. Então, naquele tempo, eles comparavam as belas mulheres aos animais. Mas o texto bíblico diz aqui: alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. E o contrário, né? Alegre-se com o seu marido, seja feliz com o homem com quem você casou. Desfrute do amor dele. Que vocês, né, vocês que são namorados, que vocês cerquem um ao outro com o seu amor e que os seus encantos os façam felizes. Vê como a Escritura, né, coloca a coisa aqui de uma maneira poética e muito bonita. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 2, ele diz: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade, nós sabemos que existe muita imoralidade neste mundo, muita imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Que dever é este, né? Fica claro aqui no contexto bíblico que o dever é um dever sexual. O marido deve cumprir o seu dever para com a esposa e a esposa deve cumprir o seu dever para com o marido. Paulo prossegue dizendo: a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois voltem a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então Paulo aqui ele incentiva, ele estimula os casais a terem contato físico, a terem relações, e Paulo diz: olha, que vocês não se neguem um ao outro. Então, namore bastante, namore porque é bênção, namore porque fortalece os casamentos, fortalece o relacionamento e é uma maneira de evitar a tentação. Então a Bíblia ela é clara a respeito deste ponto. Então fica esta palavra para o Dia dos Namorados, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus fortaleça as nossas famílias. E um feliz Dia dos Namorados para todos.